Abra a palavra de Deus em Levítico, capítulo 21. Vamos ler do versículo 16 ao 21. Levítico 21, 16 a 21. O tema dessa palavra: defeitos que o sacerdote não pode ter. Defeitos que o sacerdote não pode ter. É culto de missões de quem ganha almas. Glória a Deus. E nós vamos ver que cada um de nós é um sacerdote do Deus vivo. E nós vamos aprender com a palavra de Deus. Está escrito: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão, dizendo: ninguém da tua descendência, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver pé ou mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna e impingem, ou que tiver testículo mutilado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele há. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Diga assim comigo: meu Deus, eu abro os meus ouvidos e meu coração para receber a boa semente, a palavra de Deus. Espírito Santo, unge os lábios do pregador e seja o Senhor a falar comigo, a me edificar, me renovar e me tornar apto como um sacerdote de Deus para ganhar almas e glorificar o teu santo nome. Podemos assentar. O Senhor nosso Deus ordenou a seu servo Moisés que este consagrasse seu irmão Arão como sumo sacerdote e os seus filhos como sacerdotes perpetuamente. O sacerdote ensinava as leis de Deus ao povo, oferecia a Deus ofertas e sacrifícios pela expiação dos pecados. Quando uma pessoa pecava, para obter o perdão de Deus, ela precisava levar um animal perfeito ao sacerdote, que o apresentaria no altar do Senhor em sacrifício para cobrir as suas culpas. As pessoas do povo não poderiam se achegar perante o Senhor e oferecer sacrifícios por si. Precisavam da intermediação do sacerdote. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no tabernáculo, em um lugar chamado o Santo dos Santos, aonde estava a presença gloriosa de Deus, na Arca da Aliança. E ele precisava, antes de entrar, para oferecer sacrifícios em favor do pecado de toda a nação de Israel, oferecer sacrifício pelo seu pecado, porque se ele entrasse na presença gloriosa de Deus com
algum pecado, ele cairia fulminado no mesmo instante, porque o nosso Deus é santo. Os próprios serafins que sobrevoam o seu trono cobrem o seu rosto, porque são ofuscados pelo brilho da sua glória, e declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Somente no dia 10 do mês de Tishrei, mês 7, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus, através do seu Filho unigênito, o Senhor Jesus, nos preparou um novo e vivo caminho. O Senhor Jesus, sendo Deus, se fez homem, assumiu em seu ser as nossas culpas e maldições. Ele pagou um preço na cruz do Calvário para nos redimir, e com a sua ressurreição, a Bíblia diz que o véu do Santo dos Santos, que separava o homem da presença gloriosa de Deus, se rasgou de alto a baixo, mostrando que não é pelo esforço humano, mas pela vontade de Deus. Hoje não há separação entre você e o Todo-Poderoso. Você não precisa mais de um intermediário. Hoje não são apenas os descendentes de Arão que são sacerdotes. Hoje você e eu, através da fé no nome de Jesus, aonde você estiver, seja qual for o horário, em casa, no trabalho, lavando a louça, você pode se achegar a Deus e dizer: Pai, em nome de Jesus, eu entro na tua presença, e pela fé você será recebido na sala do trono, porque já não há separação. A Bíblia diz em Apocalipse 5:10: E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Isaías 61, versículo 6 diz: Porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus, e comereis a riqueza dos povos, e na sua glória vos gloriareis. Amém, igreja? Amém. Então você é um sacerdote do Senhor. Não é apenas quem tem um título de pastor, de presbítero, de obreiro, de diácono. Hoje você tem acesso à sala do trono. Hoje você é o templo do Espírito Santo, a morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, apenas os profetas, artesãos para determinados trabalhos, desfrutavam da presença do Espírito do Senhor. Mas hoje ele foi derramado não para nos visitar, mas para habitar em nós e conduzir as nossas vidas. Se sois filhos de Deus, logo sois guiados pelo Espírito, disse Paulo em Romanos capítulo 8. Porém, como sacerdotes, nós não podemos ter alguns defeitos que o Senhor enumerou no passado. As Escrituras dizem que as coisas do passado são sombra do que hoje nós vivemos. E Ele enumerou aqui defeitos que um sacerdote não pode ter. O primeiro defeito: o sacerdote não pode ser cego. O sacerdote fazia inúmeros trabalhos, entre eles desentupir o candelabro, que tinha 7 chamas que precisavam estar acesas dioturnamente. O óleo secava, entupia as lamparinas e as chamas iam se apagando. O sacerdote precisava pegar uma agulha de ouro, rapidamente desentupir, repor o óleo, para que a lâmpada do candelabro ficasse acesa e jamais se apagasse. E um sacerdote cego não estaria apto para realizar esse trabalho. Mas no Novo Testamento, o que é ser cego? Não é ser cego
fisicamente, mas é aquele que não tem a revelação da palavra de Deus. Jesus disse em Lucas 6,39: por acaso pode um cego guiar outro cego? Por acaso não cairão os dois num abismo? O cego é aquela pessoa que não tem entendimento da palavra de Deus, vive nas trevas e não pode guiar as pessoas que estão neste mundo, aonde Satanás é o príncipe, ao reino da luz. Não conhece as sagradas escrituras, não entende as leis do Senhor, e não basta ter boa vontade. Mas fulano tem boa vontade. Se um homem cego tem um filho que está se afogando, boa vontade de salvar não basta, porque ele não terá condições de ver e ir até o filho para o resgatar. Boa vontade não basta para servir a Deus ganhando almas. Você precisa conhecer a palavra de Deus, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A Bíblia diz que a Arca da Aliança foi levada pelos inimigos de Israel, mas quando Davi, que temia o Senhor, reinou, ele conquistou vitórias sobre os inimigos e um tempo de paz, conseguindo resgatar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança estava sendo trazida para Jerusalém. A presença de Deus estava retornando para o povo do Senhor. A Bíblia diz que Davi se alegrava dançando como um servo na presença do Senhor, diante da arca. Porém, em um determinado momento do trajeto, a Bíblia diz que os bois que carregavam a arca tropeçaram. A arca trepidou, iria cair, e um dos responsáveis pela condução, chamado Uzá, cheio de boa vontade, querendo ser útil, querendo servir, estendeu a mão para impedir que a arca caísse. Ele tinha boa vontade, sim ou não? Mas a Bíblia diz que no instante em que ele encostou na Arca da Aliança, o próprio Deus irado o fulminou. E a Bíblia diz em 1 Crônicas 13, versículo 9 e 10: e chegando a ira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Sabem por que Uzá morreu? Porque ele, como um sacerdote, deveria conhecer a palavra de Deus a quem ele servia. E Deus determinou que a sua arca, a sua glória, não deveria ser conduzida por bois, mas por sacerdotes. Você, sacerdote, é escolhido por Deus para manifestar a sua glória aos homens. É você que carrega a presença de Deus, e não bois. E eram bois que estavam carregando. E Deus ficou irado, e ele caiu morto. Tem pessoas que têm boa vontade, mas ao invés de trazer o perdido para o reino da luz, estão pregando e ensinando heresias. Olha só o que o Senhor diz em Mateus 23, versículo 15: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um discípulo, e depois de terdes feito, o tornais 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. Porque não adianta subirem um altar para pregar sem entendimento. Então, sacerdote, busque conhecer as Escrituras, busque ser profundo na palavra de Deus. Assim você vai trazer o perdido que está nas trevas para a luz. Diga amém.
Então o sacerdote não pode ser cego, e boa vontade não basta. Segundo, coxo. 1 Reis 18:21. Nos dias do profeta Elias, Israel se afastou de Deus e se voltou à adoração a Baal-Zebub, por influência de Jezebel, esposa do rei Acabe. Ela perseguia e matava os profetas do Deus vivo e levou o povo à idolatria. Então o profeta Elias, cheio do Espírito Santo, vai a Acabe e diz: reúna no Monte Carmelo os profetas de Baal e poste ídolo, leve 2 bois, um será apresentado por eles a Baal, e outro eu apresentarei ao Deus de Israel. E o Deus de verdade, o Deus verdadeiro, vai responder com fogo dos céus. Adoradores de Baal apresentaram, porém Baal não respondeu, porque Baal não é Deus. E antes de apresentar o sacrifício ao Senhor, o profeta Elias chega ao povo e diz: 1 Reis 18:21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe disse. Segundo defeito que um sacerdote do Senhor não pode ter, não pode ser coxo. O que é um sacerdote coxo? O coxo, ele não é firme, ele não tem convicção do seu chamado, e desiste diante das lutas que se levantam no caminho. Ele não conclui o seu chamado. O sacerdote coxo, ele dá um passo firme e outro ele cambaleia. Um passo firme e outro ele cambaleia. O líder que não tem convicção de chamado, ora ele está firme: pastor, vamos subir no monte, vamos evangelizar, vamos ganhar almas, conta comigo. Você não pode contar. Olha só o que diz Lucas 29:62. E disse Jesus: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O sacerdote coxo, ele até começa. Quem aqui já viu aquele líder que começa bem? Daqui a pouco, cadê o guerreiro? Pastor, quero entregar o meu cargo. Não dá mais, não é para mim. É muita luta. Estou sozinho, ninguém me ajuda. Coxo. É inapto. O sacerdote de Deus precisa ser firme, ter convicção, saber que quem o chamou não foi homem, foi o próprio Deus. E Deus capacita aquele a quem chama para cumprir com êxito o seu chamado. Então não seja coxo, não fique entre 2 pensamentos, seja firme. Hebreus 10:38. Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. A Bíblia diz que quando o profeta Elias passava por Eliseu, Eliseu estava arando a terra com 12 juntas de boi. Deus não chama vagabundo. Deus sempre chama pessoas que têm compromisso com o trabalho. Se você chamar um desocupado e der uma tarefa, ele diz: não consegui, não tive tempo. Se você chamar alguém que tem compromisso, a pessoa encontra tempo e faz. Por isso que na igreja tem pessoa sobrecarregada. É o irmão para tudo, sim, porque é um dos poucos que tem responsabilidade. Eliseu arava a terra com 12 juntas de bois. O profeta Elias passa por ele, tira a sua capa e lança sobre ele. Ele entendeu que Deus o estava chamando, separando para ser um profeta. Então ele olha para o profeta Elias e diz: deixa primeiro eu ir dar um beijo na minha mãe e no meu pai, e depois eu te seguirei. O profeta Elias diz: o que tenho eu contigo? Ou seja, não é eu
quem estou te chamando, é Deus. Vai e volta, porque temos uma obra grandiosa à frente. A Bíblia diz que diante do chamado do Senhor, Eliseu, que vivia do trabalho de arar a terra, destruiu o arado e fez lenha, matou as 2 juntas de bois com a qual ele estava trabalhando, as últimas, e ofereceu ao povo uma festa. Por que ele se desfez do material de trabalho? Porque ele sabia que dali para frente ele não seria mais um agricultor, mas um profeta. Aquele chamado não havia como retroceder, ele jamais voltaria para aquela vida. Então ele disse: eu não preciso mais destes carros, agora a minha vida é servir ao Senhor e cumprir o meu chamado. Então, se você é um sacerdote, não seja coxo, não olhe para trás, não retroceda, seja firme na tua convicção. Quem te chamou, quem te consagrou não foi homem, foi Deus, e Ele te pedirá contas. Então o sacerdote não pode ser cego, não pode ser coxo e não pode ter terceiro defeito: nariz chato. Se fosse físico, a pessoa faria uma rinoplastia e diria: agora eu posso ser sacerdote. Mas hoje é espiritualmente. Você consegue entender isso? O sacerdote que tem nariz chato é aquele líder que não tem percepção de quando está surgindo um problema que precisa ser resolvido. Alguma vez você sentiu cheiro de gás, esqueceu o gás ligado, e pelo cheiro você detectou que precisava ir rápido e desligar o registro. Se você não percebesse, se você não tivesse olfato no momento certo, haveria uma explosão que traria prejuízo físico e material. Então o líder que tem o nariz chato é aquele líder que não tem percepção. Tem um casal que está divergindo, antes ele precisa chamar para conversar, para orientar, e ele não percebe, ele deixa, os irmãos estão se desentendendo, ele deixa a coisa piorar. Quando ele percebe, o circo já pegou fogo, a família X, Y já saiu da igreja, porque ele não teve visão. A Bíblia diz que o sacerdote ele não percebia, ele não tinha olfato para perceber que os seus filhos, Hofni e Finéias, se prostituíam, roubavam as ofertas que o povo trazia para o altar do Senhor. Até que Deus trouxe um profeta que colocou o dedo na cara dele e disse: eu te escolhi quando saías da escravidão do Egito, através do teu pai Arão, porque ele era da linhagem de Arão. Eu havia determinado que tu e a tua descendência seriam sacerdotes para sempre e apresentariam sacrifícios no meu altar. Mas longe de mim tal coisa, porque você tem honrado mais os teus filhos, Hofni e Finéias, e não percebe que eles se prostituem e roubam as ofertas do meu altar, comendo da gordura dele. Você não percebe que eles roubam a justiça, se dando suborno? É aquele líder que não tem visão, que deixa as coisas acontecer. O fulano X apronta, ele arranca a cabeça, mas o outro, como é chegado, ele não faz nada, ele não é justo. Por isso, eu vou exterminar a tua descendência, e só vai ficar um vivo para contar a história, e mesmo assim será sacerdote derrotado, porque eu honro aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão desprezados. Olha só, o líder precisa ter visão, precisa ver o que as pessoas comuns não veem. Então você precisa ter visão espiritual. Amém, igreja? Quarto defeito que o sacerdote não pode ter
membros demasiadamente compridos. Membros demasiadamente compridos. Provérbios 11:13. O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém em oculto. Não apenas o pastor, o líder é um sacerdote, mas como eu disse, cada um de vocês que tem a presença do Espírito Santo é um sacerdote. E por termos a presença do Espírito, nós atraímos as pessoas. Pedro ouviu de Jesus: eu te farei pescadora de homens. Então, muitas vezes as pessoas vão te procurar na tua casa, no teu trabalho, no pós-culto, e vão abrir o coração e te contar problemas, segredos, vão pedir aconselhamento, oração. E o sacerdote que tem os membros compridos é aquele sacerdote que espalha aquilo que lhe contam, faz intriga, ou sobe no altar para ficar dando indireta. Ele sabe o problema da pessoa, então ele joga na cara da pessoa o problema, como se tivesse sido revelação de Deus. Ou então ele diz assim: sabe, fulano se aconselhou comigo e me contou um problema, está em crise no casamento, é isso, vamos orar. Sempre a desculpa de orar. Aí a pessoa que ouviu vai abrir o coração para outra, sempre com a desculpa de orar. Então, se você, sacerdote, ouvir, se alguém vier abrir o coração para você, é entre você e a pessoa, é entre você e Deus, é para você aconselhar dentro da palavra e orar. Não precisa falar nem para o teu cônjuge, porque senão um fala para o outro: olha, segredo, tá? Vou falar só para ti. Daqui a pouco a pessoa chega na igreja e está todo mundo sabendo da vida dela, e ninguém resolveu o problema e ninguém orou. Então o sacerdote não pode ter língua comprida, não pode ter nariz grande, fica sempre se envolvendo em burburinho e fofoca. Está dando para entender isso? 2 Timóteo 2,16. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Pé e mão quebrados. É o líder que dá desculpas para não fazer a obra. Fazer a obra de Deus não é apenas subir no altar para orar, pregar, tocar um instrumento ou cantar. Muitas vezes o sacerdote precisa fazer trabalhos manuais que não têm prestígio aos olhos do povo, que não o engrandecem. Muitas vezes o sacerdote é faxineiro, pintor, eletricista, recepcionista, é capinador de pátio. Deus escolheu Davi. Quando Davi fazia um trabalho que era desprezado pelos homens, ele cuidava de um pequeno rebanho de ovelhas de seu pai, Jessé. Ele estava ali onde ninguém via, aonde aos olhos dos homens ele era desprezado, mas ele fazia como quem faz para Deus. E durante aquele trabalho ele exaltava a Deus, glorificava o nome do Senhor. Muitos salmos ele escreveu ali no anonimato. E o Senhor diz, através de um profeta: eu te escolhi e te tirei do meio das ovelhas malhadas e te colocarei sobre o trono. Muitas vezes Deus escolhe aquele a quem Ele vai levantar no anonimato, quando você está fazendo coisas não para ser visto e aplaudido por homens, porque subir no altar para pregar todo mundo quer, mas quando o pastor diz: preciso fazer faxina na igreja, quem pode estar aqui segunda às 9? Não tem ninguém. E muitas vezes é quando você coloca o coração para servir e faz aquilo que ninguém quer fazer, que não tem glória, que não tem prestígio. É ali que o Espírito de Deus vai olhar para você e vai dizer: eu posso contar com essa pessoa. Ele vai derramando graça, unção, Ele vai levantando você, porque Ele levanta aqueles que se humilham e humilha aqueles que se exaltam. Então você, para ser sacerdote, usado por Deus para fazer a diferença, saiba que muitas vezes você tem que fazer coisas que não são gloriosas aos olhos das pessoas.
limpar a igreja. Quantas vezes limpei a igreja? Desde os 19 anos, diácono, depois líder de diaconato, depois coordenador de região de diaconato, sempre limpando, sempre fazendo. Não é só quando eu vou pregar, porque a maior glória do homem é ser servo de Deus. Paulo diz em uma das cartas, aqui quem escreve é Paulo, escravo do Senhor. A posição mais alta que o homem pode alcançar é ser servo do Deus vivo. Jesus disse lá em Mateus 22, 12: venho sem demora, e comigo está o galardão, que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Quem te chamou e quem vai te recompensar não é o homem, é o próprio Deus. Você então faça como quem faz para Deus, que no dia do Senhor, no tribunal de Cristo, Ele te recompensará com uma recompensa eterna. Que o ladrão não rouba e a traça não corrói. Amém, sacerdote? O líder com o pé quebrado, com a mão quebrada, ele até diz: pastor, sabe, gostaria muito de te ajudar, gostaria muito de ir lá, mas sabe, está quebrado, eu não posso. Ele sempre tem desculpa. Quem dá desculpa não produz resultado. Ou você oferece resultado ou desculpa. Tem pessoa que ela nunca pode. Não dá, eu até queria, mas não dá. Quer ser exaltado, quer ser levantado, quer fazer a diferença? Diga: eis-me aqui, Senhor. Seja para pregar, seja para cantar, seja para tocar um instrumento, seja para varrer o chão, seja para tirar o lixo do banheiro, seja para evangelizar, não importa, eu vou fazer o meu melhor, como quem faz para Deus. Amém? Corcunda. O outro defeito que o sacerdote não pode ser, ele não pode ser corcunda. É o líder que só olha para baixo, para as coisas materiais da terra, só pensa em dinheiro. O corcunda, ele não olha para cima, ele só olha para baixo, ele está sempre assim. O Senhor Jesus disse a Pilatos, quando estava sendo interrogado: o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é aqui na terra, o meu reino fica lá em cima, é celestial. Se já morrestes com Cristo, olhai para as coisas que são de cima e não para as coisas da terra. As coisas da terra, embora visíveis e palpáveis, são passageiras, porém as de cima, embora invisíveis, são reais e eternas. Você não pode querer servir a Deus apenas buscando dinheiro, apenas buscando título, cargo, promoção, visibilidade. Muitas pessoas estão fazendo a obra, mas a motivação é a motivação errada. Ela está de olho na terra, ela está de olho no financeiro, no material, no título, na posição. Tem pessoa que, se você não der um cargo para ela, para dar um título, uma honra diante dos homens, ela não serve, ela não faz nada. Tem pastor que chega a criar cargo para incentivar as pessoas a trabalhar, a ficar. Então o líder corcunda, ele não pode manifestar a glória de Deus. Colossenses 3:2: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Judas Iscariotes estava servindo o Rei dos Reis. Poderia ter o nome escrito em uma das 12 portas da Nova Jerusalém como os demais, mas ele trocou aquilo que é de cima, eterno, por 30 moedas de prata. Olha só o que diz 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8 ao 12: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e essa cobiça alguns se desviaram da fé, transpassando a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus,
foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé e o amor, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Amém, igreja? Então, eu já vi muito líder começar bem a exercer o seu chamado, movido pelo amor às almas, sem medir esforços, sem ganhar um centavo, atravessar a cidade a pé, chegar em culto todo molhado, depois começa a crescer, começa a ser exaltado, tem carro, tem título, já vira governador, prefeito, vereador, já vira chefe, começa a ganhar dinheiro. Ele perde a visão das almas, ele perde a visão do reino, ele fica cego pelo poder. Hoje tem guerra eclesiásticas em muitas denominações por poder, por dinheiro. Essas pessoas estão se perdendo. Então você tem que manter a pureza e olhar para cima. A tua recompensa vem de cima, vem de Deus. Próximo defeito que o sacerdote não pode ter: primeiro, não pode ser cego. Segundo, coxo. Terceiro, nariz chato. Quarto, membros demasiadamente compridos. Depois, 5 e 6, pé e mão quebrado. Corcunda que só olha para baixo. E o oitavo, anão. É um líder que não cresce espiritualmente e no conhecimento de Deus, por ser acomodado e conformado. Você pode começar pequeno, ninguém começa grande, ninguém começa sendo elogiado. Meu Deus, que palavra, que conhecimento, que unção. Todos começam pequenos. Você é limitado. Você começa tremendo. Você começa com dificuldade. Eu lembro que eu comecei a pregar e eu matei o filho da viúva de Naim e esqueci de ressuscitar o rapaz. Só que o problema não é você ser anão, você ser pequeno. O problema é você permanecer ano após ano, você não crescer. Você tem que crescer. Você não pode ser acomodado. Você tem que se consagrar. Você tem que ter fome de Deus. Você tem que ler livros, ler a Bíblia, fazer curso teológico. Tem pessoa que diz: eu quero ser pastor, eu quero ser pregador. Mas você faz o que para isso? Você fez algum curso teológico? Você gasta quanto tempo estudando? Eu conheço a palavra há 23 anos. Eu estou lendo 4 livros. Estou fazendo um curso de teologia. Já fiz. E estou estudando todos os dias. Aí a pessoa: não, eu quero crescer, eu quero pregar, eu quero ser seminarista, eu quero fazer acontecer. Mas o que você faz para isso? Eu não faço nada, eu jogo videogame, aí eu ando cansado, aí eu fico descansando, eu durmo. Você pode ser pequeno, mas só que o limite de onde Deus vai te levantar é você que estabelece. Porque se você se colocar na mão de Deus, Ele vai te fazer cabeça e não cauda, Ele vai te levantar. Não se põe uma lâmpada embaixo da mesa, se põe em cima para que possa iluminar. Então Deus quer te levantar, Deus quer usar a tua vida. O homem pode não acreditar em você, mas Deus acredita. Mas você precisa fazer a tua parte. Então não permaneça anão. O anão, ele sempre vai ser limitado, pequeno. E Deus quer escolher pessoas e capacitá-las para coisas grandes. Amém, igreja? Defeito no olho, algumas traduções diz ferida no olho. É o líder que precisa ter visão e se ver no lugar para o qual Deus o chamou. Às vezes a pessoa não tem o dom de ser ministra de louvor, ela não tem o dom de tocar o instrumento, mas ela acha bonito. E aí ela se mete para fazer aquilo que ela não foi chamada. Ela não flui, ela não se destaca. Ela quer ser pastor porque ela acha que tem status. Ela vê o líder lá em cima, bonitinho, de terno, gravata, e ela diz: eu quero ser pastor. Mas o chamado dela é para ser evangelista. Não é para o púlpito da igreja, é para a vila, é para a praça, é para o presídio.
Então o líder ele tem que ter visão de o para que Deus o chamou. Deus não vai te cobrar aquilo que Ele não colocou na tua mão para fazer. Você pode até achar lindo o que o outro está fazendo, mas se você não tem um chamado específico para aquilo, não perca tempo. Faz aquilo que Deus colocou no teu coração e te capacitou para fazer, porque é isso que Deus vai te cobrar. Se Deus te chamou para ser diácono, seja o melhor diácono. Se Deus te chamou para ser um evangelista, seja o melhor evangelista. Mas não queira ser um pastor, não queira ser o professor da escola. E se você é professor da escola e não tem chamado para ser evangelista, não queira. Quando Ezequiel profetizou sobre os ossos secos, eles se uniram, e a Bíblia diz que cada osso se juntou ao seu osso. Não foi o osso do braço com o osso do pé. Você precisa encontrar o teu lugar no reino. E um sacerdote com peneira no olho, ele não sabe qual é o chamado. Faz 20 anos que está na igreja. Eu não sei para que Deus me chamou. Eu acho que Ele nem me chamou. Eu acho que não tenho nenhum dom. Não, descubra para que Ele te salvou. Porque quando Ele salva, Ele capacita para uma obra. Então descubra o teu chamado e viva Ele. Sarna e impinge. Sarna é o líder rebelde, porque a sarna ela é contagiosa, da mesma forma que a rebeldia é contagiosa. Se você vê alguém rebelde, você vai ver que aquela pessoa nunca está sozinha, ela está sempre com um grupinho, fazendo rebelião contra a liderança. A Bíblia diz que toda a liderança é constituída com a permissão de Deus. Quem se submete em obediência a uma liderança está se submetendo a Deus e atraindo a bênção de Deus. Mas quem se rebela contra uma liderança que está dentro da palavra, está se rebelando contra o próprio Deus. 1 Samuel 15:23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Romanos 13, versículos 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que existam que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. A Bíblia diz que quando Israel saiu da escravidão da terra do Egito, já estou encerrando, tá, meus irmãos? Olha aqui para mim. Quando Israel saiu da escravidão da terra do Egito, Coré, Datã e Abirão, que eram líderes da nação, mas líderes menores, cada um tem uma liderança. Eles se rebelaram contra a liderança de Moisés, que foi escolhido por Deus, capacitado por Deus para guiar o povo na saída do Egito até a terra prometida. E eles disseram: Deus não é apenas Deus de Moisés, também é o nosso Deus. Deus não fala apenas através de Moisés, também pode falar através de nós. E eles se rebelaram contra Moisés e contra Arão. Deus mostrou que escolheu Arão, fazendo a vara de Arão florescer. Depois ela também foi colocada dentro da arca da aliança, junto com as tábuas da lei e o maná, aonde estava a glória de Deus. E em um determinado momento, olha o que aconteceu com aqueles que se rebelaram. É aquela pessoa que não se submete. Ela acha sempre que o líder está errado. Ela não quer fazer, ela não quer ajudar, mas ela fica colocando defeito. Ela fica fazendo rebelião. E não tem proveito se tornar pesado para o teu líder. Então some. Hebreus 13:17 diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. E então Moisés, dirigido por Deus, diz: se Deus me escolheu para ser o líder e para fazer o que eu tenho feito, vocês não morrerão como os demais homens de forma natural. Mas se acontecer que a terra a qual vocês pisam se abrir e vocês
ainda vivos, então vocês saberão que o Senhor quem me escolheu. Deus honra aqueles a quem Ele escolheu. Nunca se rebele contra uma autoridade. Seja submisso, some. Nem tudo vai ser como que você acha que deveria ser. Tem coisa que você diz, eu faria diferente. Mas enquanto Deus não te levantou como líder do local, seja submisso, some, apoie, faça a tua parte. Porque quando você for líder, você também vai ter autoridade. E as pessoas vão se submeter à tua liderança. Então, Moisés terminou de falar. E a Bíblia diz que a terra se abriu diante dos pés de Coré, Datã e Abirão. Ele, suas famílias, seus animais e seus pertences desceram vivos ao abismo, porque Deus não tolera a rebeldia. Quando Deus vê alguém rebelde, dando trabalho para o seu pastor, para o seu líder de grupo, Deus lembra de Satanás, que se rebelou e foi expulso dos céus. Deus fica irado e Ele não permite que aquela pessoa seja abençoada e possa evoluir espiritualmente. Então peça perdão se você foi rebelde e seja obediente às lideranças que Deus instituiu, e Deus vai poder contar contigo e te levar como um líder. Amém? E impinge aquelas manchas que a pessoa vê de longe, chama atenção. Significa a má fama. O líder, o sacerdote não pode ser alguém com má fama. Fama de quem compra e não paga, fama de caloteiro. A pessoa quer na igreja pregar a palavra, mas lá no trabalho ela tem fama de piadista imoral. A pessoa não vai te dar ouvidos. Então você tem que resplandecer o brilho da glória de Deus. Você tem que ter pureza. Ser a mesma coisa na igreja, na tua casa, no teu trabalho. Não pode ser a pessoa que na igreja está de gravata, aparentando ser santo, mas lá fora, aquele ali não é o obreiro da igreja que estava de amasso com a menina. Você tem que ser bom exemplo. Amém? Tem que dar bom exemplo. E para terminar, testículo mutilado. O testículo que produz o espermatozoide que reproduz. O sacerdote de testículo quebrado é o líder que não se multiplica, não se reproduz. Ele não é esforçado, ele não busca aprender. Você pode até errar, é errando que se aprende. Mas o líder, o sacerdote de testículo mutilado, você coloca ele na frente de um grupo, na frente de uma igreja, na frente de um trabalho, ele não multiplica, não cresce, não avança. É a pessoa acomodada. Amém? Então, os 12 defeitos, vamos nos colocar em pé? Eu gostaria de ter trago uma palavra mais evangelística, mas eu estava dentro de um tema como é culto de missões. Eu quis falar a sacerdotes, a líderes, e nós vimos que não é só o pastor, não é só o diácono, o obreiro, mas cada um de nós é líder. E nós vimos os defeitos que no Antigo Testamento os sacerdotes não poderiam ter, e entendemos quais são os que hoje nós não podemos ter. Vamos repetir junto. O sacerdote não pode ser, diga comigo, cego, coxo, nariz chato, membros compridos, pé e mão quebrados, corcunda, anão, defeito no olho, sarna ou impinge e testículo mutilado. Amém? Quem entendeu essa palavra?